água é um elemento que há muito chama a atenção de estudiosos. Afinal, a maior parte do mundo é formada por água, assim como 70% do nosso corpo é também formado por água. Por isso, esse elemento tão comum a todos nós é também tão intrigante. E buscar respostas sobre o papel da água para a saúde das pessoas é uma corrida maluca. Fato é que a água é um alimento que contém minerais e, assim, essencial para a manutenção da vida. É necessário o consumo de grandes doses diárias para que o nosso organismo possa manter o seu equilíbrio. Hipócrates já dizia que o nosso alimento é o nosso remédio. Partindo desse pressuposto, é fundamental que a água que bebemos diariamente seja de boa qualidade. Onde a população não tem acesso a esse elemento com condições mínimas de consumo, o que podemos ver é um cenário de morte, causado por doenças e desidratação. Sendo assim, uma água normal, aquela que é livre de impurezas, bactérias, parasitas e metais pesados, é condição essencial e indispensável para a manutenção da saúde. Até aqui são unânimes os pensamentos. Mas diante de algo tão importante para a vida do mundo, surgem correntes que visam potencializar a água para transformá-la num alimento capaz de melhorar a vida de todos. São vários os estudos e pesquisas que acontecem no mundo inteiro para alcançar esse objetivo. Como em todo movimento dessa natureza, muitos são cientificamente procedentes e outros viram conteúdo para simples ações mercadológicas, ou seja, puro marketing para impulsionar estratégias comerciais. É o que aconteceu com a chamada água alcalina. Chegaram a rotulá-la como água da vida. Mas o que isso tem de verdade? Qual o fundamento científico para legitimar um conceito tão potente? A resposta é nada. Não existe fundamento nenhum. Tudo que já foi estudado nesse sentido aponta para a mesma descoberta. A água alcalina é inócua para a prevenção de doenças e, em certos casos, dependendo do seu pH, pode até ser nociva e contribuir para a alcalose. Em 2019, o site da editora Abril, Veja Saúde, publicou uma matéria originalmente produzida para a revista Questão de Ciência, escrita pela doutora Alicia Kowalczyk, médica, professora e pesquisadora do Instituto de Química da USP, sobre este assunto. O título, por si só, é categórico e conclusivo. Veja, a água alcalina não cura nada e nem devolve a juventude. Outra publicação, com um título muito parecido, está no site do Centro de Obesidades e Diabetes Oswaldo Cruz. O texto é ainda mais contundente e chama a atenção do público. Alerta: a água alcalina não traz melhoria para o seu corpo. Então, chegamos a um ponto muito interessante que merece destaque e ser desmistificado. O que é alcalinidade do sangue e o que é alcalinidade da água? A grande confusão está justamente aí. A água, muito alcalina, pode ser um problema sim, como os especialistas afirmam, pois antes da água ir para o sangue, ela passa pelo estômago e intestino, ambientes ácidos, e essa característica deve ser preservada. A ingestão de grandes quantidades de água alcalina por longos períodos pode interferir nessa condição, da mesma forma que uma água muito ácida é considerada imprópria para o consumo. O Ministério da Saúde estabelece que o pH da água, para ser propícia ao consumo humano, deve estar na faixa que vai de 6 a 9,5. Então, qualquer água que tenha os requisitos mínimos para o consumo e esteja nessa faixa, não muda nada no nosso organismo ou interfere na nossa saúde. A hidratação vai acontecer da mesma forma e exercer o devido papel no nosso corpo. Então, esquece. Já está mais do que comprovado que a água alcalina é pura jogada de marketing. É uma jogada um tanto perigosa, sem nenhum tipo de lastro. O que precisamos ter em vista é a oxigenação e pH do sangue. Essas características do sangue, e não exatamente da água, têm tudo a ver com as funções e o equilíbrio do organismo humano. Centenas de doenças, entre elas o câncer, estão relacionadas com a acidose do sangue. O sangue é levemente básico, com pH normal entre 7,35 a 7,45. E mesmo que você tenha, em alguns momentos, uma dieta rica em ácidos, o próprio organismo possui mecanismos para equilibrar e normalizar o pH. Isso só não irá acontecer se a pessoa tiver um grave problema de saúde. Dessa forma, o que precisamos é manter uma rotina que fomente o nosso corpo com aquilo que irá preservar as suas características normais e contribuir para a manutenção do seu equilíbrio. E nesse ponto, o pH do sangue tem um papel fundamental. Como falamos lá no início,
Muitos estudos com a água foram procedentes e revelaram que ela pode ser uma forte aliada na busca desse equilíbrio para o organismo. Foi nesse contexto que surgiu o tratamento magnético da água. Da mesma forma que a água deve ser tratada a fim de reunir condições de consumo para o ser humano, é importante que ela seja submetida ao fluxo magnético antes de ser ingerida. Mas por que há essa necessidade? Vamos por partes. Primeiro, a água que a maioria das pessoas consome perdeu as suas características estruturais originais de quando estava viva na natureza. Nas nascentes, riachos e rios, a água está em movimento constante. Isso favorece a sua oxigenação, além de sua composição se dar por pequenas moléculas, o que aumenta o seu poder de hidratação no organismo. Quando a água é represada ou acondicionada em recipientes, é alterada a sua tensão superficial. Assim, ela fica muito mais pesada, com a formação de grandes cachos de moléculas, os clusters, que ficam totalmente desalinhados e ainda perdem oxigênio. Com essa mudança molecular, a penetração da água nas células, que formam os tecidos dos órgãos, é comprometida. Mas é possível restaurar as características originais da água, tão necessárias a uma boa hidratação celular. É aí que entra o tratamento magnético. Quando a água é submetida ao fluxo magnético, acontece um evento chamado de hidrólise, que quer dizer quebra da água. Ou seja, a movimentação causada nas moléculas provoca uma ruptura dos clusters e promove o realinhamento de moléculas bem menores. Dessa forma, essas moléculas de H2O penetram nas células com muito mais facilidade, promovendo uma melhor hidratação e limpeza celular. O segundo ponto, observado nos vários estudos realizados com a água magnetizada, é a sua contribuição para a redução do excesso dos radicais livres. E como isso acontece? Quando a água passa pelo tratamento magnético, há uma dissociação iônica, ou seja, a molécula de água, H2O, formada por 2 íons de hidrogênio e por 1 íon de oxigênio, se quebra, liberando íons de hidroxila e íons de hidrogênio. O radical livre, em excesso e solto no organismo, são íons negativos, que se juntam aos íons de hidrogênio, formado por novas moléculas de H2O, e, assim, são eliminados do nosso corpo. Uma equação química bem simples e observada por vários pesquisadores. O terceiro ponto diz respeito à contribuição para a manutenção da alcalinidade sanguínea, ajudando os mecanismos próprios do nosso organismo. Na hidrólise, como vimos, sobram íons negativos de hidroxila. Essa hidroxila reage com os íons de magnésio e de cálcio presentes em ambientes vitais do nosso corpo, formando os hidróxidos alcalinos. Nesses casos, os hidróxidos de magnésio e os de cálcio. Essas reações ajudam na manutenção do pH sanguíneo e no índice de oxigênio. São por todas essas ocorrências que uma água tratada magneticamente auxilia na manutenção de uma boa saúde. O Dr. Geraldo Balieiro, da AFTA de São Paulo, juntamente com sua equipe de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, em sua pesquisa iniciada em 2013 com ratos em laboratório, concluiu exatamente isso: um aumento da saturação de oxigênio sanguíneo em ratos submetidos a uma dieta com água magnetizada pelo aparelho xilocimol, produzido pela Timol, em relação aos ratos da seleção controle, que consumiram água normal. A formação dos hidróxidos alcalinos mostrou também o potencial da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. A seleção de ratos que consumiu água magnetizada teve aumento da massa óssea, aumento da densidade óssea e aumento da resistência óssea, o que não foi observado na parcela controle. Em 2014, estudo anterior, também liderado pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, foi aceito pela comunidade científica internacional e apresentado na 17ª Conferência de Alimentos Bioativos em Dallas, nos Estados Unidos, e publicado no Manual de Práticas da instituição ligada à FDA, órgão similar à Anvisa no Brasil. Mais tarde, em 2017, o Journal of Clinical Densitometry, um dos mais importantes periódicos médicos científicos do mundo, também publicou na íntegra os resultados a que chegaram esses pesquisadores brasileiros, legitimando o uso da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. Várias outras pesquisas, realizadas por renomadas instituições, também chegaram a resultados surpreendentes. E não só para a saúde humana, mas mostraram também a relevância para o agronegócio.
A APTA de São Paulo concluiu que a dieta com água magnetizada em gado da raça Jersey levou a um aumento de produção e melhora da qualidade do leite, com a redução de células somáticas. Na Unesp, os doutores Fernando Pucci e Luiz Roberto Almeida realizaram estudos com hortaliças e concluíram que a irrigação com água magnetizada promove um aumento de produção, redução do tempo de colheita, aumento de peso das folhas e de frutos. Em Araguari, no Campo Experimental Isidoro Bronze da ACA, em parceria com a Embrapa Procafé, Uniub e UFO, em 6 safras, puderam notar que a irrigação do café com água magnetizada aumentou a produção em 40%, diminuiu a bienalidade e aumentou a resistência a pragas, com economia de 50% de água. Ou seja, além de aumentar e melhorar a produção, a água magnetizada também tem impacto positivo para o meio ambiente. Esse estudo foi apresentado no 42º Congresso de Pesquisas Cafeeiras e consta em seus anais. Em resumo, existe a água ruim, existe a água normal, existe a água boa e existe a água magnetizada. Assim, diante de tudo que existe para entender e tentar potencializar os efeitos da água, aquela que mostrou de forma científica e com resultados legitimados na prática ser realmente eficaz é a água tratada magneticamente. A água magnetizada é o alimento ideal para uma dieta alimentar. A Timol é pioneira na produção dessa tecnologia. Seu produto foi alvo de vários estudos e pesquisas e foi aclamada no Congresso Nacional, recebendo o termo de idoneidade para o processo de tratamento e correção magnética da água, com sua tecnologia sendo incluída no quadro das práticas integrativas de saúde que compõem o acervo dos métodos e sistemas registrados naquela instituição parlamentar. Silosimol, saúde que vem da água. Timol, melhorando a vida das pessoas.